Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Não foram boas as notícias para o comércio no fim do primeiro semestre. As vendas caíram e a inadimplência voltou a crescer. Para falar sobre as razões desses índices pouco animadores, hoje recebemos Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Prazer, Maria. Esse resultado das vendas no primeiro semestre, isso surpreendeu a vocês ou era uma coisa mais ou menos esperada? Infelizmente era esperado, não é? O empreendedor, de uma certa maneira, ele sempre tem uma vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Ele é sempre um otimista, né? Então, o que acontece é que todas as perspectivas não eram boas, né? O empreendedor tem que acreditar que é possível. Ele sempre acredita que vai dar um jeito, que vai fazer, etc. Para você ver, os juros aumentaram, né? Nós tivemos, como você já disse, um aumento da inadimplência. As pessoas se endividaram também, aprenderam a se endividar, inclusive a duras penas, né? Muita gente que entrou no mercado com cheque, talão de cheque especial e cartão, etc., hoje está pagando a conta desse primeiro encontro desses últimos anos, né? Você veja o que aconteceu, por exemplo, com automóveis. Já se comprou uma quantidade de automóveis e agora vai se comprar o segundo, o terceiro, só porque aumentou o prazo ou ainda continua o IPI. Tem uma série de circunstâncias que você olha e diz, aquela euforia que aconteceu há 2 anos atrás, já se sabia que não ia repetir. Bom, e a Copa? O efeito Copa do Mundo, né? Primeiro havia um desânimo, não há Copa, aquela coisa toda, não vai ter Copa, e havia tudo aquilo. Entretanto, disseram até que os artigos assim referentes à Copa estavam encalhados, mas aí, pegando a sua palavra, a euforia, né? Parece que há um efeito contagiante e a turma... Hoje eu ouvi uma coisa interessante, alguém dizendo assim, olha, eu estou com abstinência, 2 dias sem jogos é demais, estou em crise, quer dizer, já há um envolvimento muito grande. Aí dá uma aquecida ou a Copa mais atrapalha do que ajuda? Nesse aspecto, a Copa atrapalha. Nesse aspecto, ela atrapalha. Por quê? Vamos fazer uma análise rápida. O que vendeu bem? Televisores, certo? Agora, todo mundo já comprou o televisor, já se endividou, inclusive. Todo mundo é força de expressão. Sim. Então, você não pode imaginar que vai continuar isso acontecer. A mesma coisa com celulares, a mesma coisa com todos esses produtos tiveram uma venda excepcional. O resto, não. Pensa bem, você que viu o jogo à tarde, está lá vendo o seu jogo, você vai sair à noite para jantar depois? Você vai sair à noite para ir a um shopping? Não vai acontecer isso. Então você vai hoje a um shopping depois de um evento desse, não tem ninguém, né? Então essas coisas todas, e mais ainda, quando você tem projetos grandes, que você tem que pensar um pouco para fazer, etc., a resposta que você ouve hoje, você deve estar ouvindo isso toda hora. Vamos deixar para depois da Copa. Você percebeu isso? Sim. Existe uma tendência que não é só por causa disso. É que nós temos um segundo semestre de incertezas, né? Mas esses indicadores negativos da economia, o senhor arrolou aí alguns deles. Isso assusta o consumidor? Ou essas manifestações que expressam a insatisfação por uma série de razões? São múltiplas as razões expressas no clamor das ruas. Isso tem peso nas vendas? Tem. O que existe hoje eu diria que não é assusta, cautela. As pessoas estão cautelosas para fazer compras, para assumir compromissos. Você imagina, você tem uma loja na rua, você está lá pensando em fazer uma pequena reforma, você está pensando, você não vai fazer, certo? Principalmente aqueles que sofreram de depredação ou que viram amigos fazer. Porque as pessoas esquecem que uma pequena loja é uma família, né? Não é, a gente fala, é o comerciante. Não, é uma família que vive daquilo. É um sonho desfeito, né? A questão das faixas de ônibus aqui em São Paulo também foram um fator importante, porque não se pode mais parar na porta para fazer uma compra, né? Então, aquela compra de impulso... O carro não pode parar. Sim, o carro não pode parar, exato, né? Então, essas coisas todas aconteceram de uma vez só. Mas o coletivo que leva tanta gente pode, não, né? Mas você não vai descer do coletivo para fazer uma compra para subir no coletivo novamente, né? Quer dizer, essas coisas o comércio de rua também sentiu. Isso é um fato, onde existe, está sentindo.
Mas, de uma maneira geral, você vê que esse segundo semestre existe uma perspectiva de que voltem novamente essas manifestações, etc. A primeira manifestação, já existe um consenso, foi maravilhosa. Quer dizer, todos nós tivemos envolvidos. Junho do ano passado. Sim, aquilo foi uma beleza. Eu fui para a rua, levei filhos, levei netos, etc., para olhar, dizer, olha como é que é a coisa. Aquilo foi muito bom. Aquilo foi descaracterizado com o tempo, né? E o que nós estamos vendo hoje são coisas preocupantes, né? Esse problema de invasão de terras, né? Invasão de prédios. Nós estamos vendo invasão de prédios de uma forma descabida. Né? Você vê prédio na Pamplona, não é porque é na Pamplona, é porque é um prédio regular, que estava absolutamente em ordem. Né? Então, quem diz que aquilo é de uso social, etc., quem decide isso? Tem que ser a justiça, não um grupo. Eu não tenho direito de decidir por mim mesmo o que é uma ocupação social ou o que não é. Né? Existe um mínimo se a gente quer viver numa chamada democracia, a justiça é uma conquista de todos nós. Se nós dizemos que a justiça não serve mais, então aí nós vamos, né? Aí é o caos. Agora, eu vi uma coisa interessante, que o consumidor, o ânimo do consumidor, a confiança melhorou. Com esses aspectos negativos que o senhor está destacando, né? Mesmo assim, estando endividado, está pagando a conta passada, olhando para o futuro com cautela, para usar outro termo que foi expresso há pouco. O comércio, como é que a logística para se defender de uma circunstância adversa? Baixa preço, liquida, faz o quê? Então, o comerciante, o empreendedor, ele está acostumado a enfrentar problema. Então, ele vai dar um jeito, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que você está vendo agora é exatamente isso. Você está vendo liquidações, você está vendo o pessoal achar formas, meios e modos de fazer com que aquilo tudo ande, né? Isso faz parte como se dizia antigamente, para usar um futebol, o tranco é do jogo, certo? O tranco é do jogo, não tem problema. Agora, o que é duro são incertezas, né? Quando você tem uma incerteza, principalmente no meio jurídico, no campo jurídico, isso cria um clima difícil de você investir, de você ir para frente. A incerteza jurídica é uma coisa muito importante. Ano eleitoral, candidatos estão aí. O presidente eleito em 2014 tem medida que ele possa tomar de imediato, que entusiasme esse comércio desalentado, segundo as suas expressões? Quando eu digo comércio, a indústria também está assim. A indústria está enfrentando talvez uma das maiores crises que você tem aí. O que a impressão que se tenha, seja quem for o próximo presidente, vai ter que ter um programa pronto no primeiro dia. Ele vai ter que enfrentar a realidade, o preço dos combustíveis, né, que está aí pressionando, a inflação que está vindo. Como é que você segura a inflação e ao mesmo tempo você tem que aumentar os preços todos, né? Você vê o problema do álcool hoje, como está, o problema da infraestrutura toda, ou seja, todos esses que a gente já conhece. Mas isso vai ter a necessidade de um plano num primeiro momento. Seja quem for, eu acredito que nós terminamos um ciclo, né, Maria? Estamos hoje terminando um ciclo, quer dizer, esse número de partidos, essa bagunça, ninguém se sentir representado, etc. É um ciclo que eu acredito que, de um jeito ou do outro, nós vamos ter que enfrentar. Eu agradeço muito sua entrevista. Eu que Uma agradeço. boa noite. Para nós todos, Brelton. Estela.